Let's go. I wake up to it. Quero começar com uma pequena provocação, assim, Renato, em relação à prosperidade. Eu queria... Acho que é um desafio de todo mundo, assim... Acho que a gente até já conversou bastante sobre isso, que o brasileiro, de forma geral, a gente não se enxerga como próspero, né? Então eu queria te pedir uma ajuda. Quando que você se enxergou como uma pessoa próspera, sabe? Quando você houve um insight, um momento, foi o decorrer, como que você se enxergou e como você se identificou como uma pessoa próspera? Renato, tem duas coisas quando eu falo de mente próspera, né, e riqueza. Assim, todos nós podemos ter a mente próspera e ainda não ter riqueza. Tem gente que tem dinheiro, mas tem mente pobre. Entender melhor isso aqui? Mente próspera é a mente abundante, é a mente que gera possibilidades, né? São mentes que realmente, quando a gente quer atingir um patamar que vai romper com as nossas crenças, a gente precisa entender das possibilidades abundantes que a mente propicia para nós. Só que para atingir esse estágio, a gente tem um monte de crença que nos limita a entrar no mundo da abundância. E aí tem um processo terapêutico para limpar todo esse processo que está sujo no teu subconsciente, porque ele não permite, você não tem permissão para geração de riqueza, porque você tem uma crença que a gente chama de limitante, ele restringe você. Então, eu nasci num berço pobre, meu pai não era rico, meu pai era pescador, apesar de morar em Ilhabela, que é um lugar fabuloso e tudo mais, mas eu, quando ia para lá, eu trabalhava com meu pai no peixe, cara, era pescador, né? Depois aquilo virou uma fortuna. Mas, cara, eu ia para trabalhar. Eu, quando era criança, vou para Ilhabela, vou para casa dos meus pais. O pessoal achou que eu ia lá me divertir, mal sabia o que eu ia fazer lá. Então, meu pai foi muito pobre. Então, apesar de ter sido muito pobre, ele tinha uma mente abundante. Ele sabia das possibilidades que a gente tinha para trabalhar, pela nossa disciplina, pela nossa educação, pelo nosso foco como nipônico mesmo, né, da colônia, né? Então, a gente começou a perceber que o estudo poderia propiciar isso para nós. E aí a gente começou a ver possibilidades de crescimento, só da nossa competência do estudo. Então, isso é estudo, mas tem gente que no estudo também é rico. Então, não tem nada a ver estudar com riqueza, né? Então, tem gente que estuda, vira doutor, mas é pobre. Tem gente que não estuda nada e vira rico. Então, qual é a diferença? A mente próspera, ela independe do grau de educação que você tem. E a mente pobre também independe do grau de educação que você tem. Eu comecei a perceber que eu tinha restrições para enriquecer por causa do passado do meu pai. Então, quando você começa a entender que tem algo que te bloqueia, algo que te restringe, você tem que trabalhar terapeuticamente naquilo lá. Então, é terapeuticamente, não é evento motivacional. Então, tem coisas que você tem que ir profundo naquilo lá, tá? Porque o passado de pobreza pode ter um significado de restrição de riqueza. O passado de riqueza pode não ter nenhuma restrição de riqueza, mas se você foi uma criança que não teve o que a gente chama de amor nas idades mais solicitadas, que precisa de vínculo emocional, com certeza você vai ter uma mente pobre. E a mente pobre é a mente assassina, a mente pobre é aquela que rouba das pessoas, a mente pobre é aquela que não tem caráter, a mente pobre, ela entende que precisa roubar dos outros para ter, porque ela entende que ela não consegue ter sozinha. Agora, a mente próspera é exatamente o contrário, ela consegue entender que ela consegue gerar riqueza sozinha. Consegue gerar riqueza com pouco talento que ela tem. Você pode ser um faxineiro, você pode ser um lixeiro, você pode ser qualquer outra coisa. Mas se você entende que aquilo pode gerar valor para o mundo, cara, você pode ficar milionário. Mas precisa acreditar. Então, essa questão do acreditar, a gente chama de crença. E crença é uma convicção que você tem que independe de quando isso vai acontecer. Contar um caso para você, Renato, eu sou mentor de muitas pessoas, né? E eu ajudei um advogado, isso é um dos casos que qualquer dia eu vou escrever um livro sobre isso, que ele queria ser juiz, queria passar na magistratura de qualquer jeito, ficou muito tempo tentando, até que quando ele me contratou para ajudá-lo, ele comigo ficou 2 anos e hoje é juiz lá no Rio Grande do Sul. Então, uma das coisas que eu falo, você acredita mesmo que você vai um dia se tornar um juiz? Não sei mais, já tentei 5 anos aqui, não sei mais. Então, a crença estava abalada, com certeza ele ia fazer a prova com medo,
Será que passo? Puxa, mais uma vez, será que eu vou passar de novo? Eu entrei exatamente para que ele tivesse convicção disso aqui. Mas convicção sobre riqueza, convicção sobre esse resultado, você não pode, nunca. Aí tem algo espiritual, Renato, mandar em Deus. Tem algo espiritual que fala assim, cara, eu quero agora. É desse jeito que eu quero me tornar rico, desse jeito que eu quero me tornar um magistrado, desse jeito que eu desse jeito não é, tá certo? Mas tem que saber o que você quer. Então, quando você diz para cima o que você quer, agora você tem que esperar, porque como e quando você não sabe. E aí, esse juiz, por exemplo, assim, quando você será juiz, em que prazo será juiz, você não sabe, mas você acredita que será juiz? Sim. E esse cara, ele fez uma plaquinha para mim, assim, ó, põe teu nome aí e diz juiz de direito e põe teu nome em cima. Essa placa ele fez antes de ser juiz. Então, quando a gente começa a entender que aquilo vai acontecer de qualquer jeito, você realmente supera qualquer desafio que você tem pela frente. Então, tudo começa, não é com um sonho, não é um sonho. Você tem que ter uma convicção do que você realmente quer. Então, sonhe grande. Né? Então, sonhar pequeno, sonhar grande, o esforço é o mesmo. Então, sonhe grande, mas tem que ter uma convicção. E depois disso, agora começa a trabalhar com um plano estratégico. Então, eu comecei a perceber, na minha vida, que eu não tinha um plano estratégico e nem eu não acreditava também que eu podia me transformar numa pessoa que tivesse muito dinheiro. Não acreditava. Porque meus exemplos de casa, não tinha gente assim, na família. Então, se eu não tenho exemplo, como é que eu vou seguir o quê? Né? Então, eu comecei a perceber que eu podia ser espelho de alguém. Então, você vai espelhar em alguém. Você vai pegar um modelo que está fora da família. E aí me apoiei em grandes modelos, né, norte-americanos, que é lá que se gera muita riqueza. E de lá a gente começou a entender como é que funciona essa mente próspera, como é que funciona a mente que realmente toca e vira ouro. Como é que funciona todo esse processo aí, tá? Então, tem método para isso, Renato. Então, a gente acha que isso é sorte. Não, tem técnica para isso aí, tem método. Por isso eu escrevi um livro, Fundamentos da Mente Próspera. Sabe, curioso que você parece que descreveu uma boa parcela, assim, da história, não acho que de boa parte dos brasileiros, né? Talvez até do mundo, né? Porque a gente está sempre acredita que está bem preparado e até te peço essa ajuda, assim, eu passei por isso na vida e na carreira, acho que muita gente deve estar passando agora, de acreditar que tem muita capacidade, que tem conhecimento, que tem habilidade, como você falou, mas de forma geral fica sempre com a impressão de que por algum motivo não está chegando, sabe? Não tem aquela prosperidade. E a gente também vive num país, que a gente estava conversando no começo, que muitas vezes os exemplos que a gente vai olhando ao nosso redor de conquistarem algo, a gente não acha tão legal como as pessoas estão fazendo, sabe? Sim. Então, eu imagino o desafio de chegar aos exemplos, as referências que você chegou. Uma pessoa nesse cenário agora, o que você diria? Eu sei, tem todo um processo terapêutico, mas por onde começar a entender que você pode ser próspero, sabe? Depois das referências. Primeiro, a questão de prosperidade, a gente tem que entender o significado do dinheiro para a pessoa. Sabe? O que significa dinheiro? Né? Dinheiro, você pode ter um significado de algo ruim para você ou um significado de algo muito ruim para você. Então, quando começa a entender que o significado do dinheiro é alguma coisa pura, alguma coisa que vai fazer bem para você e vai fazer bem para quem você for ajudar, que a gente chama de cliente, com certeza o dinheiro vai ser abençoado no teu negócio. Então, a gente tem que fazer com que o dinheiro seja nosso amigo e não nosso inimigo. Fazer com que a gente vá na frente e o dinheiro venha atrás. A gente não pode correr atrás do dinheiro. Então, são significados bobos que a gente tem, mas tem uma metáfora muito importante sobre dinheiro. O que significa dinheiro para você quando você vai montar um negócio, quando você entende que é ser próximo? Tem que saber primeiro isso aí, tá? E a segunda coisa é o seguinte, tudo pode gerar dinheiro. Eu falo assim, até merda dá dinheiro, sabia, Renato? Então, quando tem exemplo de um cara, por exemplo, o cara conseguiu entender que merda de ser humano pode ser adubo, né? Então, ele vende merda enlatada, tá? Só que aquilo vira adubo. Então, brincando e falando sério com você, tem coisa que a gente fala assim, mas isso aqui não dá dinheiro. Não tem, depende de como você enquadra o produto, ou como é que você emoldura o produto, porque o significado pode se alterar completamente. Ao invés de vender merda, vem um adubo para você.
Mas é merda. Só que está embalado diferente. Eu vendo água para você, agora a água é em lata. Por exemplo, quando vende água em lata, parece que é outra coisa. Vai ter um valor da água em lata que é 3 vezes mais caro do que a água que está em plástico. Então, quando a gente não consegue entender direito isso aqui, eu estou vendendo água de qualquer jeito e vendendo merda de qualquer jeito. Mas como é que eu consigo enquadrar? Isto é o que a mente próspera vai te ensinar. Como é que eu consigo pegar algo que seja comum, que parece que não tem nada de inovação naquilo lá, e dou uma cara diferente. Eu dou uma percepção diferente de valor naquilo lá. E aquilo pode ser algo fantástico. Né? Porque hoje em dia, né, a gente fica toda hora trabalhando com... Bom, a gente precisa trabalhar com tecnologia. Claro, a gente não pode largar a mão na tecnologia, porque é ferramenta para nós. Mas não é isso que gera riqueza. Não é isso. Let's go. I wake up to a